noite, galera. Tudo bom com vocês? Começando aqui mais um podcast. Hoje nós vamos falar sobre o livro O Guarani, de José de Alencar. Um livro que foi publicado e escrito durante o romantismo brasileiro. E a nossa convidada especial de hoje é a Isabelle. Oi, gente, boa noite. E a nossa companheira de sempre, Aline. Olá, pessoal, boa noite. Então, gente, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do livro, sobre os acontecimentos e também sobre os personagens do livro, os personagens, né, principais e mais importantes da história. A gente começa então com o Peri, que é o herói da história. Temos também a Cécia ou Cecília, que ela é filha do nobre Dom Antônio. Temos Dom Antônio como nome português. Isabel, filha bastarda do Dom Antônio com uma índia. Temos Dona Laureana, que é esposa de Dom Antônio. Temos Dom Diego, que ele é filho do Dom Antônio. E também temos Loredano, que ele é um italiano ganancioso. Temos Álvaro, que ele é capataz de Dom Antônio. Agora vamos falar sobre um pouquinho sobre os acontecimentos e sobre fatos importantes da história. Mas antes de continuar, eu queria perguntar para vocês se vocês tiveram alguma dificuldade ao ler o livro por ser uma linguagem assim incomum, né? Uma linguagem formal do que a gente está acostumado. Sim, eu tive bastante dificuldade, sim. Eu até tive que pesquisar o significado de algumas palavras para ter uma melhor compreensão da história, mas também depois que eu pesquisei essas palavras, consegui ter uma leitura mais fluida e mais fácil para compreensão mesmo. Creio que a Isabelle também procurou um livro assim que tivesse palavras, um linguajar menos incomum, né? Sim. Quem quiser, gente, também tem disponível no Google para quem quiser ler. Sim, é verdade. Agora vamos falar um pouco sobre os acontecimentos mesmo da história e tal. A história se passa na floresta, onde, como Dom Antônio, ele era um nobre muito rico, ele gostava de explorar novas terras. E nessa história, o Guarani, ele está na floresta com sua família, seus criados e outros companheiros também. Mas a gente vê bastante o ambiente da floresta, por conta até da tribo indígena, que o Peri, que é do Peri, e também Olha o spoiler aí. Mas como já é o podcast, né? Tô já contando os spoilers, que provavelmente a maioria de vocês já leram, né? Aí também a gente tem o vilão da história, que no caso é o Loridano, que ele planeja destruir a família de Dom Antônio mesmo, e ele tenta capturar a Céci, que é filha de Dom Antônio. Agora temos a trama principal, podemos dizer assim, que começa quando Dom Antônio, o filho de Dom Antônio, mata uma índia da tribo Aimoré. Por acidente, não foi um assassinato de propósito, não foi totalmente acidente, enquanto ele estava numa caçada. Mas isso não importa muito para a tribo Aimoré, que é a tribo da Índia que foi morta, e eles buscam vingança, porque eles estão muito tristes e enfurecidos mesmo com o filho de Dom Antônio, então eles buscam vingança dessa família. Desculpa, a Bianca Campos mandou perguntar que é perceptível uma luta travada entre os brancos versus índios. Vocês acham que foi uma referência à luta racial que existia na época? Sim, com certeza. José de Alencar, ele tenta mesmo mostrar pra gente o que estava acontecendo naquela época dos livros dele. Então eu acho assim que todo a rivalidade no livro entre os brancos e os índios era a rivalidade daquela época, do momento que estava acontecendo naquela época. Então eu acho que sim, que ele tentou mostrar um pouquinho pra gente como é que era, né? Tem uma crítica, né, à sociedade atual. Sim. A sociedade era bem preconceituosa na época. Tem também uma pergunta aqui da Elisa Freitas, achei interessante, vou ler para vocês.
Como vocês acham que a representação indígena influenciou na visão social da época? Sim. Então, eu acho que eles começaram a ver o povo indígena mais como humanos mesmo, mas como pessoas, sabe? Que têm sentimentos, que são iguais aos brancos da época, podemos assim dizer. Porque a gente vê, a gente consegue perceber que naquela época eles tratavam os índios muito como se eles fossem animais mesmo, né? Até tem algumas falas ao decorrer do livro que mostra mesmo como eles achavam que os índios eram animais. Então eu acho que depois disso vai mostrando um pouquinho pra gente como eles também são humanos, eles também sente como qualquer outra pessoa, sabe? Então eu acho que tem uma influência bem grande, sim. É, desculpa te atrapalhar, Não, que isso. mas a gente percebe, né, a sociedade da época em si, né, na própria mãe da Cecília, né, a dona Laureana, tipo assim, Isso. ela tem esse preconceito, né, ela até fala pra Cecília, né, que ela considera o peri, né, como se fosse um animal de estimação da própria filha. Isso aí mostra que esse preconceito é enorme, Sim. né? Então, Assim, bem bem forte mesmo, né? preconceituosa. Sim. Agora, então, voltando para sobre os acontecimentos da história, a gente tem um amor não correspondido, que é o amor entre Álvaro e Isabel. Mas é uma coisa bem assim, a gente lê e a gente não espera. Porque no começo do livro, o Álvaro é apresentado como apaixonado por Cecília. Só que aí, como a gente vai, com o decorrer do livro, a gente descobre que Isabel é irmã de Cecília, só que ela é apresentada como prima dela. Então a gente não espera um romance entre Álvaro e Isabel, justamente por elas serem, né, meio irmãs, e por ele no começo ser apaixonado por Cecília. Mas uma pergunta, você acha que tem uma relação entre o ódio da dona Lauriana pelos indígenas com a A possibilidade de Isabel. Dom Antônio ter traído ela com uma nativa, né? E a mesma dando à luz a Isabel? Sim, eu acho que a dona Laureana ela já era uma mulher preconceituosa e que com a mente muito fechada. Eu acho que para ela, é branco e são os melhores, eles têm que estar no topo, e índio são animais e tem que estar lá embaixo, e ela sempre vai ser superior para eles. Eu acho que a traição do marido dela ajudou sim em alguns fatos, mas eu acho que isso já vinha de antes, já vinha da criação e já vinha com preconceitos mesmo. Outra pergunta também, Isabelle, o que você achou do desenvolvimento romântico entre Álvaro e Isabel? Eu achei um casal secundário incrível. Todo o desenvolvimento que teve, eu acho que o desenvolvimento foi pouco, mas a gente consegue ver alguns fatores, assim, então foi bem legal. E o fim também deles, né, que foi um fim trágico, foi muito melancólico. Então eu gostei muito, igual eu falei, né, repetindo, eu achei bem legal como eles montaram Álvaro estar apaixonado por Cecília e acabar ficando com Isabel. Foi por um curto período de tempo que a gente lê, né, foi bem rápido como aconteceu, mas foi bem interessante de ler. Vou falar uma coisa, eu prefiro o casal secundário do que o principal. Joguei na roda, é isso aí. Sim, Uhum. falou tudo agora. Agora é que Peri entra em ação. A gente vê que, como Amoris estão em guerra com a família do Dom Antônio, Peri quer se entregar. Então, o que ele. Como a tribo era uma tribo canibal, o que ele pensa? Ele se envenenaria e se entregaria. Quando eles matassem Peri, eles comeriam a carne e acabariam morrendo também. Só que aí o que a gente, né, vê
o que acontece é que Álvaro salva Peri, ele diante do desespero de Ceci, né? Então, ele não dá certo o plano dele se entregar para salvar todo mundo, porque o Álvaro o salva. Mas aí a gente vê, né, que chega a parte que Álvaro morre, né? Chorei. Sim, foi bem triste. Só que aí o que acontece? Como Isabel era apaixonada por Álvaro, ela acaba se suicidando também, para não perder o grande amor da vida dela. Muito lindo, né? Mas ao mesmo tempo muito triste. Muito trágico, né? Muito trágico. Sim. Sim. Com certeza. Sim. Aí também temos um fato bem importante, que Loredano, vocês lembram que ele, né, é o maior vilão da história, ele trama a morte de Dom Antônio, mas é descoberto, então ele é preso e condenado a morrer na fogueira por traição. Isso também é um fato bem importante. Só que se você for ler no livro, e como está acontecendo muitas coisas com o Álvaro, com Isabel, com o Peri, acaba sendo um fato assim, não tão percebido e não tão importante para quem não gosta dele. Mas é um fato bem importante também na história. Aí a gente tem a fuga de Peri com Cecília, que aí que a gente vai descobrindo que Cecília realmente é apaixonada por ele. Mas o que acontece? A tribo Arboré, ela cerca muito a família de Dom Antônio. Então, o que ele pede? Ele pede para Peri se converter ao cristianismo e a fugir com Cecília. Assim, os dois jovens fogem e eles conseguem ver, quando eles estão no rio, a casa de Dom Antônio pegando fogo no final. Agora a gente tem o quê? O final da história, que é o final bem romântico e que nem muito todas as pessoas gostam, mas eu particularmente gosto bastante. E porque eu acho que acontece? Peri, ele é muito apaixonado por Cecília. Ele é muito apaixonado por ela, e a gente vê isso desde o começo da história. E a gente vê o fato que ele não esconde, ele não esconder nada dela para não deixar ela triste ou magoada é muito importante, porque ele quer que ela goste dele com todas as verdades. Mas então, depois de um tempo, isso, confie nele. É isso mesmo, Aline. Ele quer que ela confie nele. Mas então, o que acontece? Depois de um tempo, Cecília está entorpecida com o vinho, ela acorda e Peri então conta para ela tudo o que aconteceu desde quando o pai dela pediu para Peri se converter. O romance, então, dos dois jovens termina com a imagem dos dois subindo ao horizonte. E é isso o fim da história. Sim, sim. Sim. Então, né? São, o mal em si são características do idealismo romântico. Cecília é uma jovem rica, bonita, burguesa, delicada e frágil. E Peri já é um indígena forte, alto e corajoso. Mas a gente tem que ver umas características o quê? Que ele é muito Inocente, né? inocente, isso, submisso a Cecília. Totalmente Desde o contrário às começo. características físicas Sim, dele, né? sim. O que realmente. É o que a gente consegue ver bem no comecinho da história. Mas Cecília é muito preconceituosa com o Peri no começo da história, por isso que nem muitas pessoas gostam do casal, né? Por acabar É sendo. verdade. Ela é muito ruim com ele no começo. Ela é muito. Mas Pode eu acho falar. que ela era muito influenciada pela mãe dela também. Sim, sim, eu acho que sim, pela criação. O próprio Sim, apelido da Cecília, né, que perdeu para ela no caso Ceci, significa doer, magoar em Guarani, né, segundo o livro. Isso mostra, né, como ela era ruim para ele, né, mas depois que ele colocou o espírito nela, também ela percebeu, né, que estava Sim, fazendo ela maldade com acaba ele. percebendo, né, que Peri é humano e que ele também sente, que ele também é uma pessoa boa. E não.
por ele ser diferente dela, que ele é uma pessoa ruim, né? Sim. Uma outra pergunta aqui que eu queria fazer para vocês, do Juca Eduardo, foi: se vocês pudessem mudar algo na história, mudariam e o quê? Eu mudaria. Eu também mudaria. Eu mudaria, né, o desenvolvimento romântico entre Aura e Isabel. Eu achei que foi muito rápido, eu senti falta desse desenvolvimento, né? Sim, eu também falaria isso. Que eu também ia falar isso. Eu acho que você que tá lendo, pelo menos eu e pelo visto a Aline também, a gente acaba gostando mais do Álvaro com a Isabel do que Peri e Cecília. Então você quer saber mais, quer saber como que foi aprofundado o amor deles, que foi tão rápido e foi tão no final, que eu queria ter lido mais sobre o casal. Sim, eu concordo com vocês duas. Nem tenho o que dizer, né? Falaram tudo, enfim. Mas enfim, vocês gostaram do livro? Acharam, sei lá, mais ou menos, né? Eu gostei bastante. Eu acho que foi uma história bem importante para nos mostrar todo o preconceito com o indígena e mostrar para a gente como eles também são reais e que eles também têm sentimentos, sabe? Então foi uma leitura bem importante mesmo para crescimento intelectual mesmo. Fiquei bem. Eu não fiquei bem decepcionada, mas eu fiquei um pouquinho decepcionada com algumas coisas da história, como eu comentei, com o romance entre Álvaro e Isabel. E eu queria que eles tivessem aprofundado mais alguns assuntos, mas foi uma história bem interessante e bem legal de se ler. Sim, eu concordo com a Isabel. E principalmente, ressaltar aqui de novo, eu acho que deveria desenvolver mais entre o casal secundário, né? Eu acho. Eu também. Mas é isso, eu agradeço a vocês, agradeço a todos que estiveram conosco. E se vocês quiserem algum tipo de livro, deixem aqui nos comentários e a gente se vê. Até logo. Um beijo.